Olá, meu nome é Luna e eu sou aluna de graduação em astronomia. O trabalho que eu vou mostrar para vocês hoje é a detecção de supernovas no levantamento de EIVAR. Meus orientadores são a professora Alessandra Derocliti e a professora Beatriz Blanco Siffert. Antes de mais nada, para dar um pouco de contexto para vocês, uma supernova é uma explosão estelar muito luminosa. Tão luminosa que seu pico de luminosidade no visível pode ser comparável ao de uma galáxia inteira, que é justamente o que vocês podem ver na imagem ao lado. Temos a SN 1994D e a sua galáxia hospedeira, NGC 4526. Para exemplificar um pouco mais, temos essas imagens da supernova Caracalla. Na imagem da direita, vocês podem ver com mais detalhes como em julho aparece um novo objeto no céu que não estava ali em março. Esse tipo de evento astronômico acontece durante os últimos estágios evolutivos de uma estrela e ele é transitório, por isso que a gente precisa desenvolver técnicas para sua detecção. O objetivo desse trabalho é exatamente esse, desenvolver um método adequado e eficiente para detectar supernovas usando o JVAR. O JVAR é um projeto auxiliar do S Plus e do J Plus, dedicados a explorar o universo observável nos hemisférios norte e sul. O objetivo principal do JVAR é detectar objetos variáveis. Para isso, ele aproveita o tempo não fotométrico do telescópio e observa várias vezes as mesmas regiões do céu, ao longo de anos. Usando os 7 filtros do JVAR, não apenas é possível detectar a supernova, mas também fornecer uma classificação preliminar. Nas imagens à direita, temos o telescópio de 80 cm JAST e o Observatório Astrofísico de Havelambre, onde o levantamento J+ é realizado. Em colaboração com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, nesse projeto a gente vai explorar as técnicas de subtração de imagem para detectar as mudanças no céu. O primeiro passo é a seleção das imagens de acordo com a época. Se vocês não estiverem muito familiarizados com o termo, significa que são de datas diferentes. Por exemplo, imagens de dezembro são de uma época e de agosto de outra época. Após essa seleção, fazemos a adição das imagens de um mesmo filtro numa mesma época. Se eu tiver 3 imagens em dezembro numa mesma época num determinado filtro, eu somo as 3 e meu resultado é apenas uma única imagem final. Depois disso, é preciso alinhar as imagens de diferentes épocas e fazer a subtração. Uma época sempre é escolhida como padrão ou template, como chamamos, e é em relação a ela que as subtrações são feitas. Se um objeto está presente nas duas imagens, ele vai desaparecer na imagem subtraída e apenas as mudanças no céu irão permanecer. Ou seja, se um objeto estiver numa época e não estiver no template, isso significa que podemos ter um candidato a supernova, como no exemplo da Caracalla. Para cada uma dessas etapas, a gente faz uso de alguns softwares. Para a adição de imagens, a gente usa o SWARP, para o alinhamento usamos o WCS Remap, o Hot Paints para a subtração e a extração final é feita pelo Sextractor. Na direita, vocês podem ver as imagens somadas nos filtros R. Na esquerda, temos o resultado da subtração. As setas brancas indicam a subtração de um objeto que estava tanto no template quanto na época em questão. E logo abaixo, a gente pode ver como se parece um candidato a supernova. E, de fato, é uma supernova, detectada em 2018. Comparando as duas imagens na direita, a gente consegue detectar a mudança de luminosidade aqui, de junho de 2019 até agosto de 2018. Mas claro que a subtração ela não é perfeita e nem todos os objetos que aparecem na imagem subtraída são candidatos válidos. Aqui temos a detecção de 2 objetos, que na verdade são asteroides, mas frequentemente ocorre também a detecção de estrelas variáveis. Esses objetos eles estão presentes em todas as épocas, mas devido à variação intrínseca deles, eles acabam sendo detectados pela pipeline. Por causa disso, a análise final dos candidatos permanece ainda de maneira semiautomática. A eficácia da pipeline também foi testada em um campo onde já havia sido detectada uma supernova antes. Depois dessa etapa, a gente se dedicou ao aperfeiçoamento da pipeline, principalmente a escolha dos filtros e a determinação das épocas a serem usadas. No total, nós analisamos 9 campos do JVAR, nos quais foram detectadas 2 supernovas já conhecidas e um candidato a supernova, em uma galáxia com redshift 0.2. A seta branca indica a época em que ele foi detectado. Além disso, foram também detectadas várias estrelas variáveis conhecidas e candidatos a estrelas variáveis, realçando a capacidade da pipeline em detectar objetos transientes e variáveis. O desenvolvimento da pipeline ao longo do projeto permitiu que a detecção ela seja feita de forma totalmente automática, de modo que só a análise final é ainda semiautomática. Toda essa análise que a gente fez aqui foi feita usando campos completos do JVAR, o que torna a detecção de supernovas não conhecidas algo um pouco atípico. A implementação dessa pipeline na análise das imagens do JVAR, à medida em que elas são obtidas, será capaz de detectar supernovas em tempo real. E é isso, muito obrigada!